Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de chegar à tua casa, Pai. Muito obrigado de estar em comunhão com os meus irmãos. Muito obrigado, Pai, pela tua misericórdia estendida a essa igreja, Pai. A igreja que aqui está presente. Ó Deus, que o Senhor possa me usar, Pai, com ousadia, Pai, do Espírito Santo. Que o Senhor derrame, Pai, a sabedoria do alto. O Senhor sabe que eu não tenho nada, Senhor, se o Senhor não me der. Então, Pai, eu peço ao Senhor que toque os corações, Pai, dos que irão ouvir essa mensagem e que possa haver transformação, Pai, na minha vida e na vida dessa igreja. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Gênesis 12. Assim diz a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento. Tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Podeis tomar os vossos assentos. Amados, qual o propósito do nosso chamado? Qual o propósito da nossa salvação em Cristo Jesus? Muitos de nós vêm à casa do Senhor e se torna discípulo de Cristo, mas fica se perguntando: qual é o meu chamado? Para que o Senhor me elegeu? Para que Ele me escolheu? Algum propósito tem. E é isso que eu queria abordar com você hoje. Qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida? E o que é importante para Deus e qual é o interesse de Deus nisso tudo? Primeira coisa, rendermos glória exclusivamente a Deus. Deus diz a Abraão: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus estabeleceu aqui um pacto com Abraão. Ele lhe disse que seria o fundador de uma grande nação. Não só essa grande nação seria bênção, disse Deus, mas também as demais nações do mundo seriam uma bênção através dos descendentes de Abrão. Essa é a promessa do Senhor. Israel, a nação que sairia de Abrão, deveria ser um povo que seguisse a Deus e influenciasse os povos vizinhos. O interessante é que Abrão, momento algum, ele conhecia Deus. Na verdade, Abrão adorava outros deuses como a sua família. E Deus se manifesta para Abrão, ele chega até Abrão e diz simplesmente: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Não mostrou nem terra, nem o lugar que ele ia. Mas Abrão creu e obedeceu. Porque a chamada do Senhor, ela é irresistível. Nós vemos outro exemplo claro, que nós não temos como chegar até Deus, a não ser que Ele se manifeste a nós antes. Nós vemos como Jesus chama os seus discípulos. Ninguém veio atrás de Jesus para ser discípulo de Jesus.
Ninguém veio atrás de Jesus para ser discípulo de Jesus. As pessoas iam atrás de Jesus por milagres e maravilhas, mas para ser discípulo dele, não. Mas vemos a chamada dos discípulos. Jesus chega aos homens e chama: segue-me, vem, abandona. E nós vemos aí que é impossível nós, seres humanos, pecadores, afastados de Deus, chegar até Deus e dizer: eu te aceito, Deus. É impossível, se ele não se manifestar para nós primeiramente. E aqui acontece com Abrão. E Deus agora, ele prometeu abençoar Abrão e fazê-lo grande. Mas havia uma condição. Abrão tinha que apenas obedecer a Deus. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Teria que deixar o seu lar, seus parentes, seus amigos, e viajar a uma terra nova, que ele nem sabia onde era. Mas Deus lhe prometeu. E Deus disse que ele seria grande e faria dele uma grande nação. Abrão obedeceu o chamado do Senhor. E deixando sua casa, foi e agarrou a promessa de Deus de ser bênção às outras nações. Amados, nós entendemos com isso que Deus, ele requer o desprendimento das coisas que impedem da gente render glória exclusivamente a Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém ou coisa alguma. Se você é discípulo de Jesus, ele lhe ama. E ele vai querer atenção exclusivamente para ele na sua vida. Muitos ainda não deixam de render glória exclusivamente a Deus por até bens materiais, por querer receber uma bênção, como as pessoas buscavam Jesus apenas pela bênção. E isso pode ser um familiar, um filho, um parente, um esposo. Deixamos de render glória exclusivamente a Deus e passamos a amar essas pessoas mais do que a Deus. O propósito de Deus para o homem não é esse. O propósito de Deus é que nós possamos render glória exclusivamente a Ele. Nós amamos a nossa família, nós amamos os nossos parentes, nós amamos os nossos filhos, o nosso cônjuge, mas eles não podem estar acima de Deus. Mas vejamos qual o propósito principal de Deus. 1 Crônicas 16, 24. Abra sua Bíblia, por gentileza. Porque Deus, ele é fiel à sua palavra. Ele não é fiel ao pregador. Ele não é fiel a você que está sentado na igreja. Ele é fiel à sua palavra. Ele lançou uma palavra a Abrão e cumpriu a palavra que ele deu a Abrão. Ele é fiel à palavra dele. É por isso que nós cremos na Bíblia como regra única de fé. Porque aqui está contido a palavra de Deus. E ele é fiel para velar pela sua palavra, porque ele mesmo é a palavra. Entenda, a fidelidade de Deus é pela sua palavra. Quando estamos no centro da vontade de Deus, obedecendo a sua palavra, nós somos alcançados com a fidelidade de Deus para a nossa vida. 1 Crônicas 16, 24. O propósito principal de Deus: anuncia sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. O propósito de Deus, meu amado, é Deus ser glorificado. Deus ser glorificado. Salmo 117, 1. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos da terra. A finalidade aqui é atribuirmos glórias a Deus. Atribuirmos glórias exclusivamente a Deus. Desde o Antigo Testamento até os dias atuais, Deus ainda comissiona um povo, pessoas, para se desprender de tudo e seguir a vocação, a chamada para glorificar o nome de Deus às nações. Terra e parentes são importantíssimos nessa cultura de Abrão. E Deus toca justamente nesses elementos primordiais para essa cultura: a família, os parentes. E a Bíblia diz, como nós lemos, que Abrão saiu apenas com o que ele tinha, com sua esposa, e ainda de quebra, Ló foi com ele. Amados,
Jesus em Lucas 14, 25, abra sua Bíblia, Lucas 14, 25, por gentileza. Vamos meditar na palavra do Senhor, para não cometermos erros nem heresias, porque a mensagem do Senhor, ela visa responsabilidade, como missões visa responsabilidade. Lucas 14, 25. Essa palavra, ela vai falar do preço do discipulado, o preço de seguir a Cristo. Ele exige abnegação para aqueles que são seus discípulos. E eu tenho certeza que você é um discípulo de Cristo. Que essa igreja, ela faz discípulos. Ela obedece aos mandamentos do Senhor de fazer discípulos, de pregar o evangelho e fazer discípulos. Lucas 14, 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai ou a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, também não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Dr. Shedd, no comentário da Bíblia Shedd, ele vai falar do preço do discipulado, que é a rendição total a Cristo em amor, que é maior que a afeição familiar. É maior que o desejo de seguir o nosso próprio caminho. É maior que o amor às nossas possessões. Ser discípulo de Cristo exige abnegação. Não estou dizendo aqui que você tem que vender tudo, amado, e colocar na fogueira santa. Não, não faça isso. Eu estou dizendo aqui que as coisas que você possui, as coisas que você tem, não pode ser maior do que o Deus que você tem. Entenda bem. Não estou mandando você dar tudo que você possui aos pobres. Também não estou dizendo que você vai largar o seu emprego, largar sua faculdade e se desesperar para fazer missões. Não funciona assim. Não é assim que funciona. Estou falando o que Jesus disse. Abnegação, o preço de ser discípulo de Cristo. É uma coisa. Nós, como discípulos de Cristo, devemos estar prontos para cortar qualquer relação incompatível com a causa do nosso mestre. Temos que estar disposto a isso. Aquele que não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Palavras do Senhor Jesus. Não deixe, meu irmão, que a comodidade e a segurança o impeça de render glória exclusivamente a Deus. Seja o que for que você esteja fazendo, não deixe que isso impeça de rendermos glória exclusivamente a Deus. Ele é o retentor de toda a glória e toda a honra e todo o louvor. O nosso papel aqui é vir celebrar a nossa salvação em Cristo Jesus. O sentido de vir para a igreja não é ser abençoado. E é disso que eu quero falar agora com você. O propósito seu aqui é muito pelo contrário. É celebrar a sua salvação em Cristo Jesus, a maior bênção que um ser humano na terra pode possuir. Que nós tanto desprezamos. Achamos que é uma coisa simples. Seguir a Jesus agora, viver aleluiado, e agora vir para a igreja. Meu irmão, discípulo não age assim não. Temos que apresentar a Deus o nosso culto racional a Deus. Temos que vir com a consciência de glorificar a Deus e celebrar a nossa salvação e estar em comunhão como o corpo de Cristo. Segundo ponto. Propósito de Deus, da nossa eleição, do nosso chamado, da nossa salvação. Sermos bênção aos que não conhecem a Deus.
Versículo 2, Deus diz a Abrão: você será uma bênção. No original da palavra, em hebraico, é fonte de bênção. Você vai ser fonte de bênção. Você vai ser, Abrão, fonte de bênção para todas as nações. Através de você, eu te darei, Abrão, uma nação por herança. E Deus promete a Abrão que daria descendentes a ele. E eu quero dizer a você que esses descendentes de Abrão estão sentados nessas cadeiras. Deus planejou desenvolver uma nação com gente que chamaria dela: é minha, este é meu, essa igreja é minha. Deus planejou isso. Levou Abrão da terra ímpia e egoísta, de Ur, até a região fértil de Canaã, onde se poderia estabelecer uma nação moral e entregue a Deus. Uma nação moral e entregue a Deus. Apesar de que era pequena, Canaã foi o ponto central da maior parte da história do Israel e o surgimento do cristianismo. Esse pequeno território que Deus entregou a um só homem, Abrão, teve um impacto tremendo na história do mundo. E chegou a alcançar a Viçosa para a glória de Deus. Um plano de Deus lá do princípio. Não sei se vocês lembram a história. Que Deus criou o mundo, criou tudo que existe, fez o homem e a mulher, e eles cometeram um deslize, pecaram, e foram apartados, foram destituídos da glória de Deus, foram separados da glória de Deus. E aí Deus ali faz uma promessa, que enviaria um para resgatar. Não é Abrão ainda, mas Abrão foi instrumento para que eu e você pudéssemos estar aqui. Gênesis 18, Deus repete a mesma coisa a Abraão. Ele repete que usará Abraão para ser bênção a todas as nações. E o interessante é que, a partir do capítulo 12, Deus faz uma promessa. Ele pula um capítulo, no outro ele faz a mesma promessa. No outro ele faz a mesma promessa. No outro ele faz a mesma promessa. Eu vou te abençoar. Você vai ser abençoador. Você vai ter as nações por herança, Abrão. Você será um povo grande, um povo poderoso. E aí em Gênesis 18, Deus vai falar a Abrão. Então o Senhor disse: esconderei de Abrão, no caso aqui já é Abraão, esconderei de Abraão o que estou para fazer. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Em Gênesis 22, do 15 ao 18, pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abrão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. E o que antecede isso aqui é que Deus pede o filho de Abraão. E Abraão obedece. Por ele ter obedecido, obediência. Por ele ter obedecido, Deus renova mais uma vez as promessas dele, por obediência. Eu e você, meu irmão, nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor. Ele é fiel à palavra dele. O interessante é que no livro de Gênesis nós encontramos Deus fazendo um pacto com Abrão. Deus faz um pacto com Abrão, e naquela cultura, quando se fazia um pacto,
tinha que estar presente as duas pessoas do pacto. Era uma aliança. E o que é que acontece é que eles faziam um caminho, e nesse caminho tinha que percorrer as duas pessoas ao qual esse pacto era para ser feito. O que é que acontece? Olha como Deus é fiel pela palavra dele. Deus dá um sono a Abraão que ele nem se acorda no outro dia. Aí Deus caminha sozinho. Porque ele fez um pacto. Ele disse: Abraão, não preciso de ti para velar pela minha palavra. Eu não preciso de você para cumprir os meus propósitos. E Deus caminha sozinho e diz: Abraão, eu fiz o pacto. Eu mesmo andei pelo caminho. Você só precisa obedecer. Cumpra e obedeça. Aleluia. O propósito de Deus, meu irmão, é que você seja uma bênção. O propósito do Senhor é que você seja uma bênção. Que você glorifique exclusivamente o Senhor. Preste culto a Ele. E glorifique Ele acima de todas as coisas. Sendo bênção para todas as pessoas e todas as nações. Que através da sua salvação, através da sua eleição em Cristo, através de você ser um discípulo, você seja testemunha da glória de Deus para Viçosa, cidades vizinhas e até os confins da terra. Esse é o propósito de Deus. E tem um detalhe. Atos 1:8. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Amados, essa palavra não é apenas eu fazer em Viçosa, amanhã eu vou fazer lá em Ubá, e depois eu vou fazer lá na África do Sul. Não, é uma palavra contínua. Sereis minhas testemunhas nos 3 territórios ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Não é eu fazer aqui primeiro para fazer ali depois fazer ali. A palavra não diz isso. Não fala isso. Eu tenho que ser testemunha de Cristo a todas as nações ao mesmo tempo. Tem um livro de Oswald Smith, um pastor canadense. E esse pastor canadense, ele almejou fazer missões, ser um missionário. O que é que acontece? Ele vai para uma tribo indígena, passa 3 anos ali. O nome do livro é O Clamor do Mundo, Oswald Smith. Ele passa 3 anos e ele vê que ele precisa voltar a estudar. Ele precisa se preparar melhor para poder proclamar o reino de Deus entre os povos que ele estava inserido. Oswald Smith vai, retorna, faz um seminário missiológico, como nós estamos fazendo. No final, que ele termina o seminário, depois de 3 anos já trabalhando com um povo, o seminário diz: você não tem vocação missionária. E ele fica frustrado. Ele vai em busca de agências missionárias para enviar ele até as nações. Ninguém quer enviar ele. Aí ele disse: já que eu não posso ir, eu vou enviar substituto no meu lugar. Eu vou estar indo do mesmo jeito. Porque eu senti dificuldade financeira lá, eu vou mobilizar as pessoas para ir financeiramente. E Oswald Smith começa a dirigir uma igreja local, porque ele não tinha chamada missionária. E Oswald Smith começa a dirigir uma igreja. A igreja começa com poucas pessoas. E aí ele faz um desafio. Além das suas ofertas e os seus dízimos que vocês trazem à casa do Senhor, quanto você pode dar este ano para missões? Faça um propósito com Deus, você. E aí ele fez um congresso missionário na sua igreja. Oswald Smith fica surpreso que todos os membros da sua igreja
dizem que vai dar um valor. E ele chega e ele diz, olha, a sua energia pode cortar, a sua água pode cortar, o seu gás pode cortar. Mas esse compromisso você não pode cortar, porque o compromisso é com Deus. Como o varão falou aqui, 2 Coríntios diz, o que propôs o seu coração. Ele começa com a igreja com poucos membros. Daqui a pouco a igreja está com 400 membros. Todo ano, Oswald Smith faz a mesma campanha na igreja. Quanto você pode dar esse ano para missões? A igreja chega a membros, mais de 4.000 membros. Não tinha célula, não tinha MDA, era só pregação do evangelho e propósito missionário. A igreja chega a ter 400 missionários sustentados integralmente em 5 continentes, através de um homem que disse, eu vou enviar substitutos no meu lugar. Para a glória de Deus. Aconselho você a ler esse livro. É um livro que tem 100 páginas, muito pequeno. E ele vai falar sobre essa batalha que ele teve, mas vai falar da vitória que conquistou ao chegar a esse número de membros na sua igreja. Bem, meus irmãos, Gálatas 3:8. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo nesse texto. Gálatas 3:8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, que somos nós, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão benditas, abençoadas. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiramente as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Amados, o foco aqui é ser bênção. Não é você receber a bênção. O foco de discípulo de Cristo é abençoar, ser fonte de bênção para o seu irmão, para a sua igreja e principalmente para os que não conhecem o Senhor Jesus. Ser discípulo requer obediência ao Senhor. O propósito de Deus não foi só Israel, porém todos os povos, todas as nações, todas as etnias. Apocalipse 7, do 9 ao 10. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar. O resultado de ser bênção. Isso vai acontecer. Está lá em Apocalipse. João, na ilha de Patmos, escreve isso, tendo revelações como eu e você conhecem. Que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. O alvo da missão, meu amado, são todos os povos da terra. O alvo da missão de Deus são todos os povos da terra. Deus deseja que você seja bênção para todos os povos da terra. Deus escolheu um homem lá no princípio. Gênesis, a terceira tentativa de Deus de restabelecer a comunhão com o homem. Depois de Adão, Noé, Abrão. E o homem sempre caiu no erro de desobediência. É a palavra do Senhor que diz isso. Será que a nossa geração ainda vai continuar caindo em desobediência? Quando iremos acordar para o propósito principal de Deus, que é a proclamação do Evangelho? Eu não estou falando isso porque eu sou missionário não, igreja. Eu estou falando isso porque a palavra nos diz.
E o diabo, ele tenta nos desviar do propósito principal de Deus, que é rendermos glória exclusivamente a Ele. E aí começa a trazer muitas coisas, muitos atrativos, para chamar pessoas, para as pessoas não se tornar discípulo e continuar na mesmice da sua vida. Jesus lá em Mateus 10:10, ele vai dizer, Mateus 10:10 não, Mateus capítulo 10. Vão, preguem o evangelho a toda criatura. Façam discípulos. Mas e a minha célula? Eu não quero saber da sua célula, não. Eu quero que você vá e façam discípulos. Eu fico imaginando, mas e o conjunto dos jovens? Não. Vá e pregue o evangelho a toda criatura. Não, mas não tem desculpa, meu irmão. Não tem desculpa para a igreja do Senhor, se não for proclamar a glória dele a todas as nações. Nós não temos desculpa. Um dia chegaremos diante de Deus e mostraremos as nossas mãos, os nossos talentos. Ah, você é médico? O que é que você tem usado a sua profissão para a glória de Deus? Ah, eu sou advogado. O que é que você tem usado para a glória de Deus a sua profissão? Ah, eu sou jogador de futebol. Beleza. O que é que você tem usado para a glória de Deus ser jogador de futebol? Você está glorificando a Deus? Deus quer que você seja jogador de futebol. Deus quer que você seja um médico. Deus quer que você seja um advogado. Mas Ele quer que a glória dEle seja manifestada na sua vida. Ser bênção, meu irmão. Ser fonte de bênção. Bênção. Eu tenho que ser bênção para o meu irmão. E ser bênção não é financeiramente como você imagina. Quantas vezes você sai e ora por alguém que está enfermo? Quantas vezes você sai e compartilha do amor de Cristo? Quantas vezes você, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua sala de aula, você fala desse amor de Deus? Ah, mas o povo não está nem aí. Meu irmão, pregue. Os discípulos sofriam perseguição de morte, mas não deixavam de pregar. Por que nós não podemos ser iguais? Tendo o Brasil um país livre para proclamar o reino de Deus. Temos a faca e o queijo na mão para sermos literalmente bênção. Temos ferramentas. Temos recursos financeiros. Temos sim. A igreja tem. A igreja do Senhor é rica. Não existe crise para a igreja. Existe crise para o mundo. Para a igreja não. Interessante que Abraão saiu com já era rico. E chega um momento que Abraão não tinha nem mais onde. Estava dando até briga de tanta coisa que ele tinha com Ló. Era ou não era? Por quê? Deus prometeu, meu querido. Esteja no centro da vontade de Deus sendo bênção. Que as bênçãos vão correr atrás de você. Já foi falado aqui. Não é barganha. Deus, ele não conta com barganha. Vou dar para poder receber. Não precisa trazer nada para a fogueira santa, já disse aqui. Não é barganha. É dar de coração, fazer de coração, ser de coração, ser discípulo, ser bênção. Você é uma fonte de bênção. Nós somos uma fonte de bênção para todas as nações. Amados, é um privilégio. Você está achando que Deus precisa da minha oração e da sua oração? Você está achando que Deus precisa da sua oferta? Você está achando que Deus precisa que você venha até a casa dele? É um privilégio você poder vir até a casa do Senhor, estar sentado nessa cadeira e ouvir isso aqui. É um privilégio você poder ofertar. É um privilégio você poder orar. Quando nós entendemos da graça de Deus, que graça é essa? Que Ele me viu sendo pecador. Que Ele me viu sendo um homem prostituto. Que Ele me viu sendo um homem que traía minha esposa. Que Ele me viu sendo um homem que usava drogas. E Ele olhou para mim e disse, eu te amo. E disse, creia e obedeça. Amados, a nossa história de vida não é diferente da história de vida de vocês. Mas nós entendemos uma coisa, a graça.
Quando você entender da graça, a sua vida vai mudar. Porque a minha vida mudou. Eu falei hoje de manhã, vou falar aqui agora também. Tenho ainda alguns minutos. Tem alguns minutos, pastor? Amém. Amados, o pai da minha esposa era traficante de drogas. Minha esposa nasceu literalmente numa bacia de maconha. O pai dela foi assassinado por conta de drogas. O irmão foi assassinado por conta de drogas. A irmã foi assassinada por conta de drogas. Mas Deus olhou para ela e disse: eu a amo. Sabe quem transforma? Jesus. Sabe por quê? Porque alguém foi fonte de bênção. Alguém falou de Cristo para ela. Alguém falou de Cristo para mim. Minha esposa estava grávida, 7 meses de gravidez. Você sabe o que foi que eu fiz com ela? Dei 2 pontapés e o carro em movimento, eu dei um chute que ela parou do outro lado do carro. 7 meses de gravidez. Eu era um homem muito bom. Tinha Jesus no meu coração. Como todo mundo diz, Jesus mora no meu coração. Será? Com essa atitude? Eu bebia de segunda a segunda. Quando eu trabalhava no tribunal, eu viajei por toda a Paraíba. Eu conheço toda a cidade da Paraíba. Eu me prostituía em cada cidade que eu ia. E ela sabia. Você sabe quem foi que me transformou? Jesus Cristo. Porque alguém foi bênção na minha vida. A transformação, meu irmão, ela não é exterior. Romanos 12 vai dizer que a transformação é na mente e no coração. A transformação ela vem do interior para o exterior. É Deus que transforma a mentalidade do homem. É Deus que transforma a vida do homem. Ele diz que quer dar uma vida em abundância. E o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Seja discípulo, meu irmão. Temos que tomar, eu falo para mim, temos que tomar vergonha na cara e ser discípulo. Não só nominal, evangélico nominal. Porque tem muita bênção lá na igreja para mim. Você tem que ser bênção. A sua vida vai mudar a partir do momento que você for bênção. Porque Deus, Ele te ama. É loucura quando a gente conversa com a nossa família. Uma vez eu mandei uma foto lá na horta do 100, limpando o mato, capinando na roça. Mandei para minha sogra. Você é doido? Deixa de trabalhar lá no tribunal com ar-condicionado, com homens de alta sociedade, vivendo no meio de pessoas de alto escalão, para limpar mato no interior de Minas Gerais? Você está doido? É loucura, meu irmão, porque quem transforma o homem é o Espírito Santo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, seja a bênção. Vou contar um testemunho bem breve. É porque Deus me fez entrar nisso aqui e está sendo bênção para mim, de relembrar. A gente veio fazer o estágio, que é obrigatório aqui em Viçosa. E eu decidi fazer numa casa de recuperação, que existe aqui no Palmital. 24 homens, drogados, alcoólatras, que você, quando ele passa, você vai para o outro lado da rua. E Deus vê. 24 homens na casa. Nós começamos a fazer um trabalho, eu e mais 2 alunos do 100. Falamos do plano de salvação de Deus, de Gênesis até Apocalipse. A primeira coisa, dissemos, você não merece nada. Você merece inferno. Porque é o que nós merecemos. E essa palavra é tão dura de ouvir, não é? Mas é o que nós merecemos. Pela graça, nós somos salvos. Não é merecimento nosso, porque nós merecemos, porque somos maus. Todos nós aqui. Não existe um bom que seja nesse lugar. O nosso coração, a nossa vontade tende para as vontades carnais. Se não fosse o Espírito Santo, você nem estaria aqui sentado. A primeira lição com eles foi mostrar que Deus foi que criou todas as coisas. E que o homem abandonou e rejeitou. Você sabe em que resultou? 8 batismos para a glória de Deus.
8 homens transformados e regenerados, que tratamento nenhum tem como fazer. Homens que já fazia 5 vezes que saía da casa de recuperação, já tem passado por 5 casas, na verdade. Deus que fez, não foi eu. A palavra do Senhor, porque Ele é fiel. Apenas fui bênção, fonte de bênção. Um foi diagnosticado com AIDS. Em outubro do ano passado, o médico disse, faz mais de 7 anos que você tem AIDS. Ele só descobriu em outubro do ano passado. Eu disse, você tem AIDS, meu irmão? O nosso outro irmão lá do centro, você está com AIDS? Vem aqui que a gente vai orar por você. Sabe o que é que aconteceu? Sabe qual foi o resultado da glória de Deus? Cura para a glória de Deus. Meu irmão, eu e você só precisam obedecer. Ele disse que Ele nos deu poder para expulsar demônios e para curar todo e qualquer tipo de enfermidade. Eu e você não usamos das ferramentas que Deus nos deu. Ou você tem usado? Não temos usado. A minha igreja não tem usado. Essa igreja também, eu tenho certeza que não tem usado. E as demais. São uma pessoa ou outra que chega no enfermo e diz, eu posso orar por você? Meu irmão, vou te dizer outra coisa. A cura não depende da sua fé nem da fé da outra pessoa. A cura depende do Espírito Santo. Se Ele desejar curar aquela pessoa naquele momento, vai ser curada. Você não tem poder para isso. Quem tem poder é no nome de... Eu oro em nome de Jesus. É Ele que tem o poder. Se Jesus não quiser curar, você vai curar a pessoa? Não, mas porque fulano é que tem unção demais. Fulano é um pipoco. É fogo puro. E é fogo puro? Eu achava que fogo puro era o Espírito Santo. Ah não, mas é porque fulano tem uma cobertura espiritual muito grande. Porque é o que eu ouço por aí. Cobertura espiritual, homem não tem cobertura espiritual para dar para ninguém, igreja. A cobertura espiritual é do Espírito Santo, é de Jesus através da cruz. Nós temos que nos colocar no nosso lugar. O nosso lugar é ser discípulo. Não existe dicotomia, separação. Não existe separação de quem está na porta ali dormindo, como o irmão está, do que eu que estou aqui pregando. Não existe separação do pastor que está sentado aqui. Nós temos que ser fonte de bênção. Ele é fonte de bênção. Os líderes de célula são fonte de bênção. Mas a cobertura espiritual vem do Altíssimo, vem do Senhor. Que não possamos ser enganados por falsas doutrinas. Que possamos pregar o evangelho verdadeiro e genuíno, que é o Cristo morreu e ressuscitou ao 3º dia e transformou a minha vida e pode transformar a sua e a da sua família. Esse é o evangelho. Temos que acabar com o oba-oba, o quero-quero. Vamos nos arrepender, chorar. Vamos clamar. Aí sim, depois do arrependimento, nós oraremos em nome de Jesus. E o Espírito Santo vai fazer cair fogo do céu. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso, meu irmão. E eu amo esse Deus. E o meu compromisso é com Deus. Aleluia. O alvo salvífico de Deus, meu amado, não é a igreja. Ele está preocupado, não, meu irmão. Ele está preocupado com os perdidos. Você está salvo. A igreja está salva. Eu fui salvo. Eu tenho que ser fonte de bênção. Fonte de bênção. Não esqueça disso. Fonte de bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso papel como discípulos. Mateus 28:19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Seja discípulo. Eu tenho que ser discípulo. Aleluia. O verso 4. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, obediência. Obediência. Devemos começar, meu irmão e minha irmã, priorizando aqueles que não ouviram falar de Cristo. Aqueles que precisam da salvação em Cristo. Aqueles que precisam da transformação através do Evangelho de Cristo. Romanos 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se ninguém for enviado? Como está escrito,
como são belos os pés do que anunciam boas novas. É impossível. Você sabe por que as pessoas muçulmanas estão se convertendo através de revelações? Porque a Bíblia diz que se eu e você não pregar, até as pedras clamarão. Elas gritarão. Você sabe por quê? Porque eu e você não quer ir. Aí Deus tem que agir, porque Deus escolheu aqueles para serem salvos. Eu e você não vai, aí Deus diz, perde de ser bênção, fonte de bênção. Aí ele dá sonho e revelação. E o cara que crê em Maomé, lá ele passa a crer em Jesus. É por isso, meu irmão. É por omissão. E omissão é pecado. Omissão é pecado e é passivo de juízo. Não para sua condenação, mas é passivo de juízo. Aleluia. Romanos 15, 19. Pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do Espírito Santo de Deus, assim desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, o apóstolo Paulo vai dizer, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo, ou coisa linda, ou espelho para a igreja, o apóstolo Paulo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, da forma que eu não estivesse edificando um alicerce, que eu não estivesse edificando sobre o alicerce de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não haviam escutado. A glória de Deus tem que ser proclamada. Não podemos deixar passar essa oportunidade de proclamar a glória de Deus. Com seus dons, com seus talentos, com seu recurso financeiro. Deus confiou a você e você vai prestar conta diante dele. Precisamos, meu irmão, pregar sem esquecer daqueles que não ouviram falar. A bênção de Deus, sabe qual é? Encher todas as nações com o Espírito Santo. Encher todas as nações com o Espírito Santo. Abraão e sua descendência é a estratégia de Deus. Nessa palavra que nós lemos. E você hoje é a estratégia de Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas 3:7. E eu finalizo aqui para a glória do Senhor. Gálatas 3:7. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Um homem, lá no início, decidiu obedecer. A estratégia de Deus, hoje, você e eu, somos a estratégia de Deus para os que não ouviram ainda. Porque o desejo de Deus, 1 Timóteo 2:3, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se esse é o desejo de Deus, se essa é a vontade de Deus, que todos os povos sejam salvos, todas as pessoas sejam salvos, o que é que eu estou fazendo parado? Eu sou discípulo, eu tenho que seguir ao meu mestre. Você foi eleito, meu irmão, você foi salvo para glorificar a Deus, sendo bênção às nações. Você é fonte de bênção. Muda o disquete. Disquete é muito antigo, gente. Muda aí o formato HD. Você foi salvo, foi chamado. Qual o propósito do meu chamado? Proclamar a glória de Deus a todas as nações. Ser fonte de bênção. A palavra dele é viva e eficaz. E sabe por quê que eu prego sem medo? Porque ele é fiel a ele mesmo.
não trouxe nada de ser humano para cá. Trouxe a Bíblia Sagrada, a nossa regra única de fé.